Olá, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz de Souza. E eu sou Felipe Leite. Estamos iniciando agora mais um bloco do programa Conectados com Cristo. Santo Antônio, São João São Pedro e São Paulo. Esses são Os Santos Juninos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E vamos começar falando do nosso querido, do nosso amado, nosso excelso padroeiro Santo Antônio. Santo Antônio nasceu em Lisboa, no ano de 1195. O seu nome de nascimento era Fernando de Bulhões. Desde sua adolescência, manifestou a sua devoção e o seu empenho nos estudos da Sagrada Escritura e nos ensinamentos dos padres e doutores da Igreja. Em 1220, em Coimbra, onde lá se encontrava o jovem Fernando, foram expostas 5 relíquias de missionários franciscanos, o que muito contribuiu para que pudesse despertar no coração do jovem Fernando o desejo de seguir aquela congregação. Tendo sido aceito o seu pedido para ingressar nesta congregação, ele tomou o nome de Antônio e, em seguida, partiu para Marrocos para realizar o seu desejo de pregar e ser mártir da fé. Mas Deus tinha outros caminhos para Santo Antônio. Foi acometido por uma grave doença e, por isso, teve que retornar para a Itália para que pudesse se tratar. O ano era 1221. Nesse mesmo ano, foi convocada a reunião geral da ordem, onde Antônio teve a alegria de conhecer São Francisco, seu santo fundador. Sua vida foi sempre muito ativa, extremamente. Mas Deus o queria mais junto de si. Em 13 de junho de 1231, entregou sua alma ao Redentor. Pádua, que durante sua vida tinha o acolhido com afeto e veneração, passou daí por diante a manifestar sua devoção e guardar suas preciosas relíquias. E olha, Bia, não demorou muito para que Santo Antônio pudesse de fato se tornar santo. Tanto foram os milagres atribuídos a ele, que 1 ano após a sua morte foi declarado santo nos altares da nossa igreja. O Papa Gregório IX, que tinha intitulado Antônio, ainda vivo, como a Arca da Aliança, o elevou à honra dos altares. Santo Antônio, rogai por nós! Outro santo que também tem a sua festividade no mês de junho é São João Batista, o único que, juntamente com a Santíssima Virgem Maria, tem o seu aniversário natalício recordado pela liturgia. São João nasceu 6 meses antes de Jesus Cristo, seu primo, e foi um anjo quem revelou seu nome a Zacarias, seu pai, que há muito tempo rezava juntamente com sua esposa por um filho. O que o tornou especial na história do cristianismo foi justamente que, além de ser o último profeta, foi quem preparou os caminhos para que o nosso Senhor e Salvador pudesse vir a fazer a sua missão, e também responsável por batizar Jesus. Por isso, o nome, João Batista. Batista, que vem de batismo. Os evangelhos revelam a inauguração da missão salvífica de Jesus a partir do batismo recebido pelas mãos do precursor e da manifestação da Trindade Santa. Grande anunciador do evangelho, do reino de Deus e denunciador dos pecados, João foi preso por não concordar com as atitudes pecaminosas de Herodes, e foi decapitado por causa do ódio de Herodíades. São João Batista, rogai por nós! E o primeiro Papa da Igreja também tem as suas festividades comemoradas no mês de junho. Pedro nasceu em Betsaida, um lugar que fica próximo ao Mar da Galileia. O seu nome de nascimento era Simão. Ele era irmão de André, e foi André quem apresentou Jesus a Pedro. Os dois se tornaram discípulos e, em seguida, apóstolos de Jesus. Simão era pescador e, quando Jesus o encontrou, disse uma frase que mudaria completamente o rumo da sua vida: "Você agora será pescador de homens." Dito isto, Pedro não pensou muito, deixou tudo o que tinha e foi seguir ao seu mestre. Em um determinado momento, Pedro confessou a Jesus: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Jesus então disse que a partir daquele instante ele se chamaria Pedro, que significa pedra. Pedro não entendeu muito o significado destas palavras, só depois que ele foi compreender. Pedro foi o primeiro Papa da Igreja, por isso é nele onde nós encontramos a pedra da unidade da nossa fé católica. Quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, pediu que seus discípulos fossem liberados.
Pedro foi liberado, mas seguiu Jesus às escondidas. Ao ser reconhecido no pátio do palácio onde Jesus estava preso, Pedro negou o seu mestre e logo em seguida o galo cantou, cumprindo assim o que Jesus havia profetizado: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, perguntou a Pedro se ele o amava 3 vezes. Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Foi uma forma de Jesus curar o remorso que havia no coração de Pedro por causa das 3 negações feitas a seu mestre. Jesus o perdoou e disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ao entregar a missão a Pedro de ser líder da sua igreja, diz a célebre frase: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro era um simples pescador, mas depois dos 3 anos seguindo Jesus e depois de receber o Espírito Santo em Pentecostes, tornou-se um grande líder. Reunia multidões em suas pregações. Pedro se tornou de fato um grande propagador da mensagem de Deus. De fato, São Pedro assumiu as chaves da igreja e dos seus sucessores, os próximos papas que viriam assumir a sua missão. São Pedro foi preso várias vezes por pregar o evangelho destemidamente. Depois de evangelizar e animar a igreja em vários lugares, Pedro foi para Roma. Lá liderou a igreja, que sempre crescia, apesar das perseguições. Assim, os romanos puderam descobrir o seu paradeiro e foram ao encontro de Pedro para que pudessem matá-lo. Pedro foi morto por crucificação e, antes de morrer, fez um último pedido: que fosse crucificado de cabeça para baixo, pois dizia não ser digno de morrer como seu mestre Jesus. São Pedro, rogai por nós! E por fim, um dos grandes doutores da igreja, São Paulo, foi um escritor do cristianismo primitivo. 13 epístolas do Novo Testamento são atribuídas a ele. Foi o maior propagador do cristianismo depois de Jesus Cristo. Elaborou uma teologia cristã e, ao lado dos evangelhos, suas epístolas são fontes de todo o pensamento, vida e mística cristã. O apóstolo dos gentios e das nações nasceu em Tarso, era judeu e o seu pai era fariseu. Foi um homem fiel a Deus e no tempo dos seus estudos sobre a lei, naquele tempo o cristianismo era considerado como uma seita. Por isso, tornou-se um grande perseguidor daqueles que seguiam essa religião. Tanto que a palavra de Deus testemunha que na morte de Santo Estevão, primeiro mártir da igreja, ele fez questão de segurar a capa daqueles que o apedrejavam, como uma atitude de aprovação. Autorizado, buscava identificar cristãos, prendê-los, enfim, acabar com o cristianismo. Encontramos um destes testemunhos evidente no capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos, onde diz que, enquanto isso, Saulo só respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. O intrigante é que ele pensava estar agradando a Deus. Ele fazia seu trabalho por zelo, mas de maneira violenta. Mas nosso Senhor veio salvar a todos. Muitos não acreditavam, Bia, em sua mudança, mas isso aconteceu. Ele abriu-se à vontade de Deus e colocou-se à disposição e a serviço do Senhor. Em uma de suas perseguições em Jerusalém, foi quando aconteceu a sua conversão. Jesus apareceu para ele envolto de uma luz incandescente. E a partir deste momento, Paulo passou a proclamar a todas as nações de que Cristo era nosso Senhor e Salvador. Por volta do ano de 67 depois de Cristo, sofreu martírio em Roma. E sua festa é celebrada no dia 29 de junho. São Paulo, rogai por nós! E viva os Santos Juninos! Por aqui a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. É isso aí, Felipe. Foi tudo preparado com muito amor e carinho para cada um de vocês. Bom, meus queridos irmãos, fiquem por dentro de tudo que acontece na nossa paróquia através das nossas redes sociais.
pelo nosso Facebook Paróquia Santo Antônio de Jardim, pelo nosso Instagram, @Paróquia de Jardim, e também pelo nosso YouTube, TV Web Santo Antônio. Aproveita e deixa logo o teu joinha e se inscreve agora. Para isso, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Santíssima Virgem Maria esteja sempre com vocês. Até logo!